Oi, hoje eu vou apresentar uma revisão de literatura sobre as crâniosinostoses. As crâniosinostoses são malformações congênitas caracterizadas pelo fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas, resultando em uma deformidade craniana ou craniofacial e variados graus de desproporção volumétrica entre o crânio e o encéfalo. Elas podem ser classificadas conforme a sutura envolvida, malformações correlacionadas, ligadas ou não a síndromes e alterações genéticas. Sua incidência é estimada em 1 para cada 2.000, 2.500 nascidos vivos, onde apenas 8% são sindrômicas ou de padrão familiar. Elas podem ser classificadas em diversos tipos, como falado anteriormente, então, em sindrômicas quando associadas a malformações faciais e por vezes extracranianas ou não sindrômicas, isoladas ou simples quando acometem uma única sutura ou completa e complexas no caso de acometimento de múltiplas suturas. Quando a gente vai dividir as craniocistoses conforme a sutura comprometida, vale lembrar como é a composição da calota craniana, que é por 4 suturas primárias, a metópica, sagital, coronal e lambidoide, 3 suturas secundárias, a frontonasal, a escamosa, a temporal e a frontosfenoidal, e 4 ossos principais, o temporal, frontal, parietal e occipital. Na escafocefalia, que é o tipo mais frequente, predominando entre 40% a 60%, acontece o fechamento precoce da sutura sagital, levando a um aumento do comprimento do crânio e redução da largura. Então, o crânio adquire um formato alongado, como podemos ver na imagem ao lado. A trigonocefalia é a segunda em frequência e acontece por causa do fechamento prematuro da sutura metópica, onde o crânio adquire um aspecto triangular, assim como na escafocefalia é mais predominante no sexo masculino. Já a plagiocefalia, com maior predominância no sexo feminino, é decorrente do fechamento precoce de uma das suturas coronais, levando a uma simetria crânio-facial, como podemos ver essa simetria na imagem ao lado. A braquicefalia é chamada de crânio curto e acontece pelo fechamento precoce das suturas coronais de forma bilateral. Então, o crânio apresenta um aspecto curto por um defeito de expansão do frontal para frente, como podemos ver na imagem ao lado. A craniosinostose sindrômica pode ser resultante de mais de 180 síndromes monogênicas identificadas, e entre as principais a gente tem a de Apert, a de Pfeiffer, a de Munck, a de Cruzon, entre outras. E mutações em 7 genes estão associadas às craniosinostoses sindrômicas, como, por exemplo, FGFR1, 2, 3, TWIST1, entre outros. A causa, os fatores e mecanismos moleculares precisos que causam as craniosinostoses não sindrômicas não são totalmente compreendidos, mas existem evidências de relação com fatores genéticos, ambientais, como por exemplo na escafocefalia, que está relacionado com paridade, prematuridade, restrição intrauterina, tabagismo materno e exposição a teratógenos. Um dos primeiros genes que, quando mutados, têm sido associados às craniosinostoses não sindrômicas é a FNA4. E também tem mutações raras em FGFTR, TWIST1, entre outros, que têm sido relatados em uma pequena parte dos pacientes com craniosinostoses não sindrômicas. O diagnóstico pode ser feito no período intrauterino por ultrassonografia ou ressonância magnética fetal. E se não realizado no pré-natal, a base para o diagnóstico é o exame físico, mas muitas vezes tem um atraso na identificação, principalmente nos casos leves. Com a suspeita clínica, após o exame físico com as medidas craniométricas, o diagnóstico de imagem de escolha é a tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional, que avalia a sutura fundida e outras características, assim como o aumento da pressão intracraniana, que é mais comum em fusões de múltiplas suturas ou nas craniosinostoses sindrômicas. O tratamento as craniosinostoses podem ter várias consequências, como comprometimento emocional por causa da estética, os dismorfismos cranianos podem acometer as órbitas, base do crânio, que levam a comprometimento funcional, distorção das vias aéreas e compressão da porção do encéfalo, e a restrição do crescimento do crânio com a diminuição do volume craniano pode levar à hipertensão intracraniana. Então, para evitar essas consequências, o tratamento cirúrgico está indicado para os portadores, devendo ser precoce nos primeiros meses de vida, propiciando melhores resultados estéticos, funcionais e evitando a compressão do encéfalo. Com isso, concluímos que as craniosinostoses podem ser classificadas quanto à sutura cometida e divididas em sindrômicas e não sindrômicas. O diagnóstico precoce é de suma importância, favorecendo um tratamento precoce, prevenindo sua progressão. Obrigada.